Olá, estamos na nona aula. A aula 9 de hoje, ela vai apontar algo muito, mas muito discutido, mas principalmente cheio de pontos reais, de pós e contras. Mas afinal de contas, qual será? Você sabe o que é APC? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Editora Ibero-Americana. Sou o professor Anderson Cruz, editor de periódicos, gestor e mentor acadêmico. Nós oferecemos aqui pela Editora Ibero-Americana soluções para as tuas necessidades acadêmicas. Nessas aulas nós já falamos sobre indicadores de qualidade, má conduta, a gestão de periódicos, o cenário, o processo da escrita de artigos, a estrutura de artigo científico. Mas hoje, nessa nona aula, como está aqui no segundo slide que você está vendo, nesse segundo slide, nós estamos apontando para você que você tenha esse conhecimento. É o custo no processo editorial. O que envolve no artigo científico, o custo? Então, pensar que o teu artigo que você submete a uma revista de acesso aberto é as pessoas acessam os artigos publicados de forma gratuita, não se paga por uma assinatura, não se paga para acessar. Isso é acesso aberto. Porém, não é porque é acesso aberto e gratuito que não existe custo. Existe. Todo periódico tem um seu custo. Custo de tempo, custo de serviços, custo de DOI. O que é o DOI? É a identificação digital de um artigo que tem que se pagar em dólar. Você acha que é tudo gratuito? Não, não é. Só que a grande maioria das universidades públicas não investem nos periódicos. Eu conheci alguns editores científicos de periódicos que investem até hoje do seu próprio bolso para manter o periódico vivo. Entenda que os periódicos precisam de sustentabilidade financeira. O periódico, ele para ser qualificado, ele está no jogo, ou seja, na regra do jogo atual, que é métricas, fator de impacto, H5, H10, fazer as indexações, XML, HTML, tudo isso é custo. O planejamento de um periódico requer esse olhar prático e técnico. Isso é gestão de periódico científico. Gestão de periódico científico para a produção científica e editoração científica. O periódico ele é um meio de comunicação dos seus artigos, é o que leva os seus artigos para o mundo. Então, eu tenho que ter mão de obra especializada, profissional para fazer as indexações, eu tenho que ter os pareceristas, eu tenho que ter um secretário, uma secretária, eu tenho que ter acesso à internet, eu tenho que ter programas de editoração, eu tenho que ter designers, eu tenho que ter o editor, eu tenho que manter e preparar redes sociais do periódico científico, preparar os criativos para divulgar o periódico, os artigos, eu tenho que ter o suporte técnico, eu tenho que mandar fazer XML, HTML, se o periódico possui multimídia ou não, a correção, a revisão, as traduções, as versões, tudo isso é custo. Os modelos de negócios dos periódicos que a editora Ibero-Americana faz a gestão, por exemplo, e a maioria dos periódicos são de universidades, alguns cobram a taxa de processamento ou a APC. Esses APCs ou taxas de processamento, a editora Ibero-Americana não possui 0,01% de lucro. É 100% para pagar os custos e os profissionais. Como eu venho dizendo, eu defendo que esse trabalho tem que ser remunerado. Então hoje eu tenho, por exemplo, o Alexander, que é o nosso editor adjunto, ele é graduando em letras, tradutor, bacharel em tradução, só que ele já exerce essa atividade há 5 anos, ele faz todo o processo de editoração, já participou de formações técnicas. Eu tenho o Flávio Machado, que é o editor operacional, doutorando em educação. Eu tenho a professora Maria Fernanda, doutora em educação, que faz toda a parte dos pareceres, a parte técnica, a parte da comunicação. Eu tenho o Caio Augusto, mestrando em letras, literatura, inclusive ele está em Portugal fazendo mestrado em sanduíche, é o nosso tradutor português, inglês, português, revisor, avaliador.
Eu tenho o Fábio, doutorando em educação, em letras também. Veja. E tem também a Débora, que é a nossa revisora e tradutora, se especializando cada vez mais na revisão e editoração de textos, com os cursos pela LabPub. Eu tenho o Vitor Hugo, que é a parte da comunicação, da divulgação, do social media. Nós temos o Givaldo, que é responsável do XML. O Alexandre também, a parte responsável pelo HTML. Nós investimos em ferramentas de tradução, de revisão, de designer, de plataformas. Tem o Éder, que faz todo o processo de gestão dos periódicos na questão do OJS, o suporte técnico. Temos profissionais de TI que atendem a esses editores-chefes dessas instituições públicas e privadas. Então, a editora ibero-americana, se eu analisar friamente, nós temos um propósito muito bem claro. É justamente fazer essa formação de um processo de editoração científica com qualidade para os periódicos. Tem sido um processo em construção, porque é em construção, degrau por degrau, dia após dia. Então, entenda que todo periódico possui sim o custo. Só que às vezes esses custos de revisão de texto, de tradução, de formatação, de normalização, boa parte é feito por bolsistas de mestrado e doutorado que faz esse trabalho de forma gratuita. Porque a bolsa de mestrado e doutorado não é para fazer esse trabalho. É para que o doutorando, o mestrando ou aquele graduando que faz iniciação científica ou a bolsa de pós-doc é para que seja inserida diretamente na pesquisa, na formação do pesquisador, para que ele possa também se manter. Mas acharam o direito de se utilizar dessa forma, que ao qual eu não coaduno, eu não gosto, eu não aprovo esse tipo de atitude. Por exemplo, nós tivemos um tempo atrás uma instituição privada que estava em contratação de um assistente editorial. Só a bolsa era maior do que a bolsa de doutorado hoje pela CAPES-CNPq. Os custos. E sempre todo mundo reclama. Mas eu não tenho custo. Se você quer editor e não tem como manter o seu periódico, eu digo, tem que tomar uma decisão. Para manter hoje seu periódico aceso, seu periódico ativo, você tem que investir. Então não adianta reclamar das regras do jogo, ou seja, a questão de métricas. Para eu ter métricas, eu tenho que aplicar, implementar a questão da divulgação científica, do marketing científico, o processo de internacionalização. Eu tenho que desenvolver todo o processo de indexação e buscar esses indexadores, e para que eu possa ser aprovado como um periódico nesses indexadores, eu tenho que mover tudo isso dentro de um periódico. Então isso são custos envolvidos. Veja novamente o slide que está aparecendo para você. Veja todo esse know-how, os custos do processo editorial. E se a revista ela é bilíngue e trilíngue, aumentam os custos. Então, se eu pegar o exemplo de uma PC, de uma das revistas nossas, 2.875,30 mais os impostos. É pouco ou é muito? Agora, pega esse valor, divide por 8 pessoas, mais os custos de plataformas, de suporte técnico. Aí, nesse ponto, eu tenho duas experiências. Eu tenho autores que compreendem todo esse processo do APC, tem autores que não compreendem. Agora, eu faço essa pergunta para você mesmo. Imagine você trabalhando para a universidade ou para uma empresa sem nenhum tipo de remuneração. Você quer? Porque as pessoas que têm que trabalhar num periódico têm que trabalhar gratuitamente para você. Se pôr no lugar do outro, isso é empatia. É isso que nós precisamos na editoração científica brasileira. Devemos incentivar esse crescimento, buscar fontes de financiamento, fazer um plano estratégico, um modelo de negócios, um projeto, buscar sustentabilidade com projetos em institutos sem fins lucrativos, empresas privadas, nas agências como CNPq e CAPES. Em 2024, este ano, foi a primeira vez que o CNPq lançou um edital que todas as revistas poderiam passar. Mas anos e anos e anos e anos e anos, somente quem tinha Scopus, Redalic e Cielo. Então esse ano nós temos uma oportunidade de buscar
Nós temos que nos mover, se movimentar. O que nós não podemos é fazer um trabalho de graça, porque todos nós temos direitos e deveres, assim como você também. Eu tive o privilégio de alguns editores entenderem todo esse trabalho e nós recebíamos a parte. Eu os honro até hoje, sim. Foi que surgiu a Editora Ibero-Americana para justamente acesse o site da Editora Ibero-Americana, conheça o formato que nós trabalhamos nas revistas, nos periódicos, como é a construção, né? Então todo esse processo gera tudo um custo, né? Nesse próximo slide nós temos a ideia de alguns valores de APCs. Os APCs eles são cobrados mais na área da saúde, na área da administração, mas na área de humanas é que mais é problemática porque elas não querem, os autores não querem pagar, porque já é um modelo cultural usar a mão de obra, ou seja, de maneira análoga à escravidão, sim. E por que eu enfatizo isso? Porque quando você utiliza o profissional, o bolsista, sem nenhum tipo de remuneração e apenas para constar no currículo Lattes que ele fez isso é falta de respeito para mim. É falta de respeito com o profissional, é falta de respeito com o ser humano. Então busque alternativas. Eu incentivo a isso. Nós aqui no Brasil devemos mudar isso. Nesse próximo slide, o aliciamento editorial. O que é um aliciamento editorial? Por exemplo, você nunca vai receber um e-mail da editora dizendo que publique com a gente. Não, você pode ver um card, um criativo, publique seu e-book com a gente, publique seu livro com a gente. Mas nós temos hoje, nos últimos anos, uma chuva de e-mails de alguns periódicos que buscam artigos em anais de eventos, ou até mesmo já publicado em periódicos, para que você publique novamente a uma taxa de submissão e publicação de 199, de 99, de 600, 699. Veja bem, qual é a diferença de cobrar uma APC? Não é errado cobrar uma APC, não é errado fazer essa cobrança. Mas o modus operandi é. O que significa isso? Hoje eu tomo muito cuidado, eu e minha equipe, no processo de avaliação dos artigos científicos. Este ano, por exemplo, nós começamos a inserir a ciência aberta com a publicação dos pareceres, para mostrar que nós avaliamos. Então, há todo existem vários paradigmas por trás de tudo isso, porque justamente você canetar um artigo científico, se foi aprovado, se foi reprovado, isso é uma questão do uso do poder, é uma questão de ego. Então, entra até a questão de avaliação de artigos. Então, geralmente, esses periódicos que aliciam a sua publicação, publicam mais de 200 artigos por ano no mesmo periódico. Mas será que teve cuidado? Passou pelo Authenticate, avaliação? Porque, por exemplo, hoje, para gerir 12 periódicos, publicar 500 e poucos artigos em 12 periódicos, tá? Tem periódicos que nós publicamos 15, outros 25, outros 70. Há uma equipe envolvida de 18 pessoas. Imagine você publicar ali mais de 200 artigos em um periódico em tão pouco tempo. Eu afirmo que eu concordo que um artigo ele pode ser avaliado, pré-avaliado, as correções obrigatórias serem feitas e esse artigo está pronto em 3 dias. Depende dos profissionais, dos pareceristas, mas desde que realmente tenha tido esse processo de forma clara, transparente. Que ele pode ser via OJS, pode acontecer via e-mail. Tem professores que não conseguem submeter, não professores, mas autores, eles não conseguem submeter por falta de conhecimento da plataforma no OJS. Então eles submetem um artigo por e-mail. Então eu tenho que compreender todo esse processo, entender justamente isso, tá? Então cuidado com a questão do aliciamento editorial e compreender o que é realmente a APC. Quero agradecer por mais uma vez estar aqui. Deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, dá um curtir. Quero saber de onde você é e que horário você assistiu essa aula e venha conhecer a Editora Ibero-Americana. A Editora Ibero-Americana, nós possuímos várias soluções na questão científica, na questão da produção científica, para autores, para pesquisadores, para professores.
Te vejo lá. Ah, e amanhã nós temos a 10ª aula, que vem ser amanhã. Amanhã eu te espero. Não vou dar spoiler hoje não. Um grande abraço, uma boa noite para você, até amanhã.